Esse relato foi contado pela minha avó e hoje decidi contar para vocês. A família da minha avó Josefina morava na roça, no interior da Bahia, no ano de 1978. Eles eram muito humildes e viviam em um pequeno pedaço de terra que eles herdaram anos antes do meu bisavô. A família era composta pela minha avó, meu avô, meu tio de 15 anos e meu pai, que na época tinha 4 anos. Naquela época, o meu avô tinha que trabalhar em serviços de carpintaria numa cidade do sul do estado e que ficava muito longe do seu sítio. Geralmente, ele passava um mês ou mais sem poder voltar para casa devido às suas obrigações do seu trabalho. Aí a minha avó ficava sozinha em casa com seus 2 filhos. A região que eles moravam era tranquila, não tinha roubo e essa violência de hoje em dia. O vizinho mais próximo da casa deles ficava a mais ou menos 2 quilômetros de distância e era a casa do padrinho e da madrinha dela. Os outros parentes moravam na cidade. Lá no sítio, minha avó trabalhava de enxada na roça e fazia todo o trabalho do lugar quando meu avô não estava. Às vezes, era necessário levar o filho pequeno para a roça. Quando isso acontecia, ela armava a pequena rede do menino embaixo de uma árvore, em uma posição que ela não perdia o pequeno de vista. Enquanto isso, trabalhava no sol quente, junto com seu filho adolescente. Tudo ia bem, apesar das dificuldades, até que um dia, por volta de 4 da tarde, chegou no sítio deles um homem já velho pedindo água e comida. Vou contar agora a história igualzinha a minha avó contava. Quando o homem chegou no sítio, a situação não era das melhores e a comida na mesa não era muito farta, mas mesmo assim eu fiquei com dó do homem que apresentava um rosto cansado e doente. Esse velho, vez ou outra, sempre aparecia por lá pelo sítio e como eu sabia como era ruim passar fome, eu logo me prontifiquei em ajudar. Me apressei e fiz logo um bom prato de comida e dei água para o homem, e ele ficou muito satisfeito. Ele ficou na frente da casa sentado em um banco de madeira, e algum tempo depois ele perguntou se a gente podia dar dormida para ele, pois já não ia demorar muito a escurecer. Nessa hora, eu falei para ele seguir o seu caminho, pois ele não podia ficar ali durante a noite, pois o meu marido não estava em casa. E foi aí que o aspecto gentil do velho se transformou em uma cara de ódio, e ele levantou e falou: "Não precisa me mandar embora. Eu volto aqui quando eu quiser, e em uma noite qualquer vai ser a melhor hora." Quando meu filho ouviu aquele desaforo todo, logo já queria era dar umas boas panadas de facão no lombo do velho. A seguir, aquele homem já cansado pelo tempo, pegou o rumo da estrada de terra e foi embora. Os dias se passaram e o trabalho duro de sol a sol prosseguia, como de costume. Um certo dia, eu estava distraída lavando roupa nos fundos da casa, quando de repente notei alguém me olhando de dentro de um capão de mato, e na hora mostrei para o meu filho que estava perto. Nessa hora, o garoto já foi passando a mão numa foice que ficava pendurada em um pé de laranja e já saiu correndo na direção que eu falei. Não deu nem tempo de eu falar mais nada para ele. Meu filho vasculhou aquele tampo de mato ligeiro demais, mas não encontrou nada por lá. O moleque era novo, mas pense num sujeito de coragem. Quando o pai não estava, ele era o homem da casa.
Fiquei imaginando quem poderia ser aquele homem que me observava. Será que seria o velho? Mas o velho andava muito devagar para ter desaparecido tão rápido. Mas depois concluí que devia ser só coisa da minha cabeça. Alguns dias após aquele ocorrido, falei para o meu filho ir até o armazém comprar querosene, pois senão a gente ia ficar no escuro, pois o querosene do candeeiro só estava no cheiro e ia dar apenas para mais uma noite. E a cidade que a gente comprava as coisas ficava um pouco afastada do sítio. Porém, o garoto ficou entretido no mato, olhando as arapucas, e ficou fazendo umas cevas para pegar asa branca e juriti, que nem viu o tempo passar e só saiu para a cidade no meio da tarde. Eu disse para ele andar rápido e não enrolar na cidade. Ele foi montado no seu burrinho, que era muito manso e bom de passo. Da minha casa até o armazém era quase 1 hora de trote do animal. Vou agora relatar a história que o meu filho contou a seguir. Quando eu cheguei na cidade, o sol ainda estava alto e muito quente. Eu comprei o que eu fui para comprar e já era para eu pegar a estrada de volta. Mas antes de ir embora, fiquei jogando bola no campinho de terra com meus colegas e primos. Quando dei por mim, o sol já estava baixo no horizonte e não tinha mais do que 20 minutos de luz. A seguir, montei no animal e segui rumo de casa. Só que no caminho, vi um conhecido da família em atitude suspeita, entrando desconfiado no mato, e resolvi seguir o mesmo para ver que marmotagem aquele homem ia fazer. Agora me contem aonde que eu estava com meu juízo naquela hora. O que eu tinha de corajoso, também tinha de cabeça de vento. Nesse momento, amarrei o burro um pouco afastado da estrada e fui seguindo de longe o sujeito. Ainda não estava totalmente escuro quando vi o homem chegar em um descampado. Na sequência, vi o homem se deitar no local em que os bodes e cavalos de outro sitiante ficavam, e em seguida vi o mesmo começar a se estribuchar no chão e a falar umas coisas que não dava para entender era nada. Achei que o homem estava passando mal e já ia me oferecer para ajudar. Entretanto, algo me dizia para esperar, ou melhor, para sair dali logo. Mas existe aquele ditado que a curiosidade matou o gato, e eu quase fui um personagem real desse ditado, literalmente. Nessa hora, já era mais noite do que dia, e apesar de eu estar com um pouco de medo e receio, eu resolvi não arredar o pé dali até descobrir que arte aquele homem estava fazendo. Uns minutos se passaram, e quando a noite tomou conta do sertão, o ambiente não ficou tão escuro, pois uma grande lua brilhante começou a aparecer no horizonte. Quando passou uma meia hora, o sujeito ainda se retorcia na areia, igual uma cobra na terra quente, e nessa hora todos os seus ossos estralavam. Só que de repente, o cabra deu um rosnado grosso, igual um cachorro brabo, que eu me assombrei na hora. Nesse momento, apesar da claridade da lua, não deu para ver com detalhes, mas ficou evidente que aquele sujeito já não era mais aquele homem que eu seguia. O peste virava era bicho. Aquele homem estava muito mais alto e seus olhos brilhavam intensamente no escuro. Nessa hora, a coragem foi embora e eu fui saindo dali junto com ela. Saí sem fazer barulho e bem mais lá para frente, cheguei no local em que meu burro estava amarrado
e montei no mesmo e saí dali em disparada, naquela estrada de areia. Quando já estava a menos de 1 quilômetro de casa, escutei um galope vindo a toda velocidade atrás de mim. Pensei até que fosse outro cavaleiro, mas quando eu olhei para trás, só vi aquele imenso lobo negro, já a poucos metros de mim. Na hora eu deduzi que era o mesmo monstro que eu tinha visto há alguns minutos. Na hora, eu entrei em desespero. Não tem quem não se assombre ao ver uma peste daquelas. Nesse momento, o bicho deu uma investida, tentando me derrubar do animal. E nessa hora, com aquele suspense todo e com o coração disparado, eu lembrei do facão, que sempre ficava em uma bainha pendurada na sela. Eu puxei o facão. Enquanto isso, o burro parecia que tinha asas de tanto que ele corria. Entretanto, aquele enorme lobo negro se aproximava com facilidade da gente. Teve uma hora que a besta começou a correr lado a lado do animal que eu estava. E quando aquilo se aproximou mais, tomou uma facãozada tão forte no pé da orelha que caiu se rolando para dentro do mato. Enquanto isso, tomei distância. A besta deu mais alguns de seus rosnados malignos, mas não me perseguiu mais naquele momento. Um tempo depois, cheguei na frente de casa e vi a luz da candeia iluminando a sala toda e as portas e janelas ainda abertas. Como ali não acontecia crimes, geralmente as portas ficavam abertas até mais tarde, especialmente nas noites de calor. Eu já cheguei gritando para minha mãe fechar a casa toda. Enquanto isso, eu tirei a sela e as rédeas do burro em uma velocidade impressionante. Quando eu entrei em casa, já contei por alto o que tinha visto, e minha mãe, na hora, fez o sinal da cruz e já foi logo fechando tudo. Eu nunca tinha visto meu filho assombrado daquele jeito. Ele não parava de espiar pela brecha da janela da sala e também não desapartava do seu facão que ele trouxe junto da cela. Não se passou mais que 10 minutos e todos nós começamos a escutar algo muito grande e pesado rodeando e arranhando as portas da casa. E nessa hora, quem se assombrou fui eu. Meu filho, olhando por aquele pequeno espaço, disse baixinho que quem estava lá fora era a mesma besta que ele viu na estrada. Um pouco depois, aquele ser lá das quintas deu uma forte patada na janela e no ato ouvimos um som de madeira se quebrando. E a seguir, a fera deu mais 2 socos e nessa hora a janela estava cai não cai. Eu sabia muito bem que tipo de bicho era aquele e também sabia que se aquela fera entrasse na casa, seria o fim da nossa família. O facão não seria o suficiente para defender a casa. Foi aí que eu me lembrei da gordura quente que eu tinha fritado umas juritis pouco antes do meu filho chegar. Peguei a frigideira e vi que aquele óleo ainda estava muito quente. E a seguir, voltei para a sala. E nesse momento, a fera terminou de derrubar a janela e logo já passou a cabeça e os braços para dentro da casa. Eu nunca vi um bicho tão feio. Acho que nenhuma onça possuía garras e dentes tão grandes quanto aquilo. Fiz essa análise em segundos e imediatamente já joguei aquele óleo na cara daquele ser dos infernos que saiu correndo e uivando e voltou pela estrada que veio. Nós passamos o resto da noite perto da janela com o facão na mão. Meu filho mais novo, em nenhum momento acordou.
A partir daquela noite, a minha avó decidiu que não podiam ficar ali mais sozinhos. E o pior é que não dava para ir para a casa do padrinho dela, pois ele era o homem que o meu tio viu entrando no mato e virando um monstro naquela noite. A minha avó disse que fez um bilhete para o meu avô e deixou na casa do sítio. O bilhete informava onde ela e os filhos estavam. A seguir, ela foi para a casa do seu irmão na cidade e ficou lá até o dia que o meu avô foi buscá-los. Isso cerca de umas 2 semanas depois. Após aquele momento de terror, meu avô nunca mais saiu para dormir fora de casa. A partir daquela noite, o padrinho da minha avó e a sua esposa nunca mais foram vistos. Com o tempo, a casa deles caiu aos pedaços. Nunca mais o lobisomem voltou no sítio, e nem o velho também. Boa noite.